Quero saudar a todos em nome do Senhor Jesus. Sou o pastor Mauro César, da Igreja Evangélica Casa de Oração, Campo Grande, Recife. Irmãos, hoje eu quero meditar na palavra do Senhor com os irmãos, com a querida igreja, sobre o conhecimento de Deus. Quem é Deus? E se perguntarmos às mais diferentes pessoas no mundo inteiro, cada um vai dizer para si quem é Deus, a maneira que ele vê Deus, a maneira que ele já ouviu falar de Deus, a experiência que ele já teve com Deus. Enfim, cada um vai ter uma visão própria de quem é a pessoa de Deus. Eu quero ler um trecho da palavra do Senhor que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, a partir do versículo 15. E pode me acompanhar na leitura. Diz assim a palavra do Senhor: E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros, porém, que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. E, tomando-o, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vos honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração.
Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artífices e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Portanto, em determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões a eles, creram, entre os quais estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome Damares, e com eles outros. Amém. Então, irmãos, nós vemos aqui esse povo de Atenas, ali na Grécia, este povo crendo, sendo muito religiosos, porventura tendo muitos deuses, mas este povo ainda não conhecia ao Deus verdadeiro. Para ele, este Deus, que um dia fizeram um altar, como não tinham a imagem deste Deus, eles colocaram ao Deus desconhecido. Porque isso, na realidade, que aconteceu ali em Atenas, houve uma grande peste, uma grande mortandade, e eles buscaram todos os deuses deles e nenhum deles se levantou para tirar aquele povo daquela situação. Então, chamaram um homem e ali aquele homem orou ao Deus desconhecido, ao Deus que não tem face feita por mãos humanas, que não se faz com ouro, com prata, com nada. E esse Deus repreendeu, acabou com aquela peste. Isto você pode encontrar em um livro chamado O Fator Melquisedeque. Se encontra nas livrarias Luz e Vida. Amanhã ou depois, quando passar toda essa pandemia aí desse Covid-19, você pode procurar uma livraria evangélica e comprar esse livro e ler. Você vai realmente entender esse contexto desse Deus desconhecido, que depois eles não sabiam do nome desse Deus e colocaram assim. E Paulo, olhando este altar e vendo este nome no altar como o altar do Deus desconhecido, mas não tinha nenhuma imagem como os outros altares tinham, começou a anunciar e a apresentar a Jesus Cristo, ao Deus verdadeiro, aquele que leva o homem ao Pai. E hoje, muitas pessoas até dentro da igreja evangélica, muitos irmãos nossos, e até nós mesmos, podemos fazer uma pergunta a nós. Até que ponto você conhece Deus? Este Deus que você segue, até que ponto ele é conhecido de você? Como você conhece esse Deus? Como? De ouvir falar, de ler nas Escrituras que ele é um Deus todo-poderoso, é o Deus criador, é o Deus que está em todo lugar ao mesmo tempo, é o Deus de amor, é o seu Salvador, é o seu Senhor. Mas até que momento você tem um conhecimento pessoal deste Deus? Até que momento? Até quanto de você conhece a pessoa de Deus
pessoal, como uma pessoa. Conhecimento pessoal além daquilo que está escrito. O que está escrito é verdadeiro e é necessário que haja conhecimento do que está escrito, para que com isso que está escrito, para que com as dicas, com a apresentação de Deus através das Escrituras, eu e você venha a conhecer a pessoa de Deus. Porque o conhecimento apenas do que está escrito e por que está escrito e conheço porque está escrito é ótimo. Mas apenas esse conhecimento, muitas vezes, nós vamos ficar deficientes deste conhecimento. Porque nós, observando as Escrituras sagradas, nós vemos que pessoas, em alguns momentos, tiveram um conhecimento de Deus, fizeram milagres através da pessoa do Senhor Jesus, como nós podemos ver no livro de Mateus, no capítulo 7 e o versículo 21 ao 23. Eu vou ler para você. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará nos reinos dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, no dia do encontro, no dia que estará diante do Senhor, 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 não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos maravilhas, curas? Maravilhas, curas. Orou, alguém ficou curado? Esse homem, esta mulher, uma mulher de Deus, ora e Deus atende a fé. Mas observe, continuando a leitura. E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nunca vos conheci. Não é conhecido de Deus. Por quê? Será que uma pessoa que tem capacidade de fazer milagres no nome do Senhor Jesus, de expulsar demônios no nome do Senhor Jesus, será que essa pessoa não tem um conhecimento da Bíblia? Será que ela era tão cega, biblicamente falando? Será que ela não tinha o conhecimento bíblico de quem era Deus? Naturalmente, que eu creio, e podemos crer, que esta pessoa sim tinha um conhecimento das Escrituras Sagradas. Porém, algo faltou. Algo não foi suficientemente determinado no coração daquela pessoa para com Deus. Podemos dizer que essa pessoa era uma pessoa crente? Naturalmente. E eu creio até que bem respeitada dentro da igreja do Senhor Jesus. Bem respeitada, sim. Alguém que poderíamos dizer usado por Deus. Mas o que estava acontecendo aqui é que ela estava usando o nome de Deus, usando o nome do Senhor Jesus. Ela não era usada pelo Senhor Jesus, mas ela estava usando o nome do Senhor Jesus. Então nós observamos, irmãos, que Jesus chega para essa pessoa simplesmente e diz: eu nunca vos conheci. Diferente de alguém lá do passado. Vamos fazer uma conexão entre o hoje e o passado, e o ontem. Abraão obedeceu a Deus, Abraão seguiu a trajetória do Senhor e naquele tempo não tinha Bíblia. Não tinha nada escrito. Não havia escrituras, manuscritos que ele pudesse ler
se pudesse basear, se pudesse observar e dizer, é assim que eu tenho que me comportar, porque a Bíblia diz, porque a palavra diz. Porque a Bíblia só veio ser escrita e os livros da Bíblia vieram a ser escritos depois de Moisés. Ou seja, com Moisés. Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, que são o início das Escrituras Sagradas, chamado Pentateuco, 5 livros. Então nós vemos que mesmo sem a Escritura, mesmo sem o conhecimento teórico, este homem como Abraão e muitos outros do passado, essas pessoas tiveram um conhecimento pessoal com Deus, e isto é que faz toda a diferença. O crente sem experiência pessoal com Deus, ele é um religioso. O crente sem experiência pessoal com Deus, ele é um religioso. Ou seja, ele está equiparado a todos aqueles que fazem parte das religiões aí afora. As religiões que existem, que não interessa nem aqui citar. Mas todas as religiões que conclamam o nome de Deus e que vivem na idolatria e que não têm o Senhor Jesus como Deus e que outras conhecem o Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus é um profeta. E muitas religiões, muita gente boa que diz que conhece Deus, muita gente que tem um comportamento muito idôneo, ético, mas não tem uma experiência pessoal com o Senhor. Um relacionamento, conversa, uma entrega de si a Deus. Essas pessoas podem correr o risco de um dia o Senhor dizer abertamente, eu nunca os conheci. Ou seja, eu não te conheço. Eu não te conheço. Mas eu fazia parte da igreja, Senhor. Eu ia para os cultos no dia de domingo. Eu ia para os cultos no dia de quarta-feira. Eu participava disso, eu participei daquilo outro. Você pode ter sido até conhecido do pastor da igreja, dos irmãos da igreja. Se envolveu nos eventos e nos movimentos da igreja. Mas o Senhor quer que você tenha um conhecimento pessoal com Ele. Porque só isso, e apenas isso, é suficiente. Todas as outras coisas são necessárias. Por quê? Porque quando você tem um conhecimento pessoal com Deus, é natural que você, espontaneamente guiado pelo Espírito, não de uma maneira humana, mas guiado pelo Espírito, você começa a se envolver, a sentir prazer. Saiba se você realmente está sendo guiado pelo Espírito ou está fazendo as coisas de você mesmo de maneira humana. Como saber? É simples. Quando você faz as coisas e sente prazer no que está fazendo, quando você trabalha na obra de Deus, por exemplo, e mesmo que as pessoas não te elogiem, e mesmo que as pessoas não valorizem muito o que você está fazendo, mas quando você está fazendo porque Deus está mandando, pouco importa. Pouco importa o que as pessoas dizem. Pouco importa se as pessoas vão jogar pedra em você. Pouco importa se as pessoas vão dizer você não faz bem feito. Pastor Mauro, o senhor não é um bom pregador. Pastor Mauro, o senhor tem mais o dom para ensinar do que para pregar a palavra. Eu não gosto da pregação dele. Cada um
pode ver, outro pode dizer, eu até gosto como ele prega, a forma dele pregar. Mas para mim, tudo isso que pode ser falado, ou pensado, ou já foi, ou vem a ser, é de pouca importância. Porque a minha convicção é em saber que estou fazendo para Deus. Estou fazendo o que Deus falou que eu fizesse. Se eu seria aceito, glória a Deus. Porque eles aceitaram a palavra de Deus. Se eu não for aceito, glória a Deus. Eles não aceitaram a palavra de Deus através de mim. Mas eu tenho a convicção na mente e no coração de estar fazendo aquilo que Deus quer que eu faça. Quando você tem a convicção de que você está fazendo o que Deus quer que você faça, acabou. Podem jogar pedra. Pode dizer que você não faz bem feito. Pode dizer que se fosse eu faria bem melhor. Podem dizer, fulano faz melhor do que ele, fulano faz melhor do que ele. Agora, sabe quando é que você sabe se realmente é Deus que está falando, que Deus que está te conduzindo para fazer aquilo? É quando você escuta essas palavras, você se entristece e você não faz mais. Quando você não faz mais? Por que você não vai fazer mais? Porque é você que está querendo fazer para Deus? Mas se é Deus quem te mandou fazer aquilo, é Deus. Você ora. Senhor, tu queres que eu faça realmente, Deus? Estou tão triste. Quando você está fazendo algo para um Deus que não é desconhecido de você, você faz com convicção. Mas se você fizer para um Deus desconhecido, poxa, fazer uma coisa para um Deus que eu nem conheço, fazer as coisas para um Deus que eu ouço falar, ouço nas pregações, que eu leio sobre ele, se eu vou fazer algo para um Deus que apenas eu conheço pela leitura, a palavra de Deus diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. O Espírito dá a vida. Se você, meu irmão, minha irmã, procura fazer as coisas pelo Espírito de Deus que está em você, você vai sentir prazer de fazer as coisas para Deus. Você vai estar no meio de várias pessoas, você fazendo, outras pessoas ali sentadas, outra ali que não está nem ligando, e você olha para um lado e diz, poxa, sou eu, tudo sobra para mim. As pessoas não estão ligando para fazer essas coisas. Olha ali, um não faz nada, o outro não faz nada, e você começa a olhar o comportamento de um e de outro. Mas se você sabe que está fazendo verdadeiramente para o Senhor, porque o Senhor te convocou a fazer aquilo, porque Ele é o teu Senhor, e você está agindo como um servo, todos os outros podem parar de fazer. Pode sobrar tudo para o teu ombro. Poxa, tem que ser eu. Estou fazendo para Deus. Esteja fazendo para Deus. Se há reconhecimento das pessoas, amém. Se não há reconhecimento das pessoas, amém. O importante é o reconhecimento que você recebe do Senhor, do Rei da Glória, daquele que te chamou das trevas para a maravilhosa luz. Seja luz, porque a luz já está em você. Você é luz. O Senhor disse. Não é você, não sou eu que estou dizendo, é o próprio Deus que diz, você é luz. Seja luz no mundo. Não esconda a luz que está dentro de você. Não tenha vergonha
Não tenha medo de errar. Não tenha sentimento de dizer, mas eu não vou fazer bem feito. E quem te chamou para fazer bem feito ou mal feito? O Senhor mandou simplesmente você fazer. O padrão de bem feito ou o padrão de mal feito é na sua cabeça ou na cabeça de A ou de B. Mas na visão de Deus, Deus disse, vai e faz. E você, por conhecer a este Deus, você vai e faz. Mas quando você não conhece, quando a pessoa não conhece, por que eu vou fazer algo para um Deus desconhecido? A diferença de crente e crente. A diferença do conhecimento de Deus de um e o conhecimento de Deus do outro. É lógico, é natural, que nenhum de nós vai conhecer o Senhor em toda a sua plenitude. Mas no livro de Osés, ele fala, conheçamos e continuemos a conhecer o Senhor. E a vida eterna é essa. Sem esse conhecimento, sem essa busca constante de conhecer e procurar conhecer mais, de não estagnar, não parar de querer conhecer. Eu já conheço Deus. Quem é Deus? Deus é meu Salvador, Deus é meu Senhor. Já conheço. E o maior erro de alguém é achar que conhece e já conhece e não precisa mais conhecer, porque já conhece. Mas a infinitude de Deus não nos permite, nem a mim e nem a você, de estacionar no conhecimento da pessoa de Deus. Não nos dá condições. Mas por quê, pastor? Porque Deus é infinito. E pelo nível, pelo tanto, pouco ou muito que eu conheça Deus, sempre vai ter a conhecer. Sempre, 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 sempre. A história da sua vida toda, se você passar todo dia, 24 horas, orando, jejuando, buscando Deus, conhecendo Deus, e nunca chegará ao limite. Porque Deus é ilimitado, Ele é infinito. Então, pouco a pouco, vivendo naturalmente, temos que ter a nossa vida também, com a nossa família, o nosso trabalho, o nosso dia a dia, mas também devemos ter a nossa vida espiritual ativa. Porque muitas pessoas dizem assim, eu estou frio no Evangelho, eu não sinto vontade de ir para a igreja, eu não sinto vontade de orar, eu não sinto vontade de louvar, de ler Bíblia. Por quê? Essa frieza. É porque Deus não gosta dessa pessoa? É porque Deus não está querendo essa pessoa junto dela? Ou é essa pessoa que não está querendo a pessoa de Deus? Porque cada um tem o tanto de Deus que quer. Porque o tanto de Deus que você quer é o tanto de Deus que você busca. Quem busca muito, tem muito de Deus. Tem muito do conhecimento de Deus. Quem busca pouco, tem pouco conhecimento de Deus. Quem não busca, não tem conhecimento de Deus. Então, cada um tem um tanto de Deus que quer. Qual é o teu limite do conhecimento de Deus? Qual a satisfação do teu coração para o conhecimento de Deus? Como o teu coração se sente diante do que você já conhece de Deus? Eu já conheço muito. Quando eu achar que chegou o limite, é o início da decadência. A queda
A cadeira já está com o pé cortado e você pronto para cair. Mas quando o teu coração diz, eu não conheço nada, mas eu quero conhecer, vou buscar. Eu conheço pouco, mas eu quero conhecer mais, quero buscar mais. Este Deus, que não quero que ele seja um Deus desconhecido. Um Deus apenas do que está escrito ou apenas de ouvir falar, mas um Deus de conhecimento pessoal. E se você já conhece muito, e você diz, mas eu quero mais, eu quero me aprofundar mais, está gostoso, está bom, está maravilhoso, busque Deus. Busque a pessoa do Senhor. Se você está sentindo vontade de buscar, vá em frente. Vá em frente. Para o que está fazendo. Vai para o teu quarto, como Jesus disse. Vai para um lugar isolado da tua casa, do ambiente onde você estiver. Fecha os olhos, te ajoelha ou te senta. Ou fica de qualquer forma em pé. Fecha os olhos. Busca a Deus. Busca a Deus. Busca a Deus. Passa alguns momentos com Deus. A mais tarde, busca alguns momentos com Deus. Busca alguns momentos com Deus. Se você já se acha que está muito conhecido de Deus já, aí é que você vai sentir mais prazer. Mas uma coisa é certa. Evangelho, conhecimento de Deus, não é sentimento, é decisão. Eu não posso querer buscar Deus só nos momentos ou porque eu estou com vontade ou estou sem vontade. Você não está com vontade, não tem problema. Vai buscar Deus sem vontade. Ah, mas quando eu vou orar, a minha mente fica voando, fica viajando nas coisas do dia a dia, no que tem que fazer, no que tem que... Olha aí como é que está a sua situação. Se você não consegue se concentrar para entrar na presença de Deus, veja o quanto distante você está de Deus, o quanto você necessita de buscar mais e mais e mais até que seja desfeito isso na sua mente, até que você consiga se desligar mais deste mundo. A sua mente está tão cheia das coisas dessa vida, do que tem de fazer, do que tem que fazer, do que vai realizar, dos projetos, da conversa com A, com B, o que for. A sua mente começa a voar e você não consegue se concentrar para entrar na presença de Deus. Isso é um sinal fortíssimo do qual você está muito longe de Deus. Está muito perto do mundo. Está agarrado, abraçado com o mundo, a tal ponto que a presença de Deus, de você entrar, o seu espírito se retirar e sua mente, a sua alma chegar junto com o seu espírito na presença de Deus, se torna algo conflitoso. Um conflito. A alma e o espírito e o mundo. A alma muito ligada no mundo. E o espírito vem, quando leva, o mundo puxa. Mas isso tem conserto, tem solução, tem saída. Busca mais. Assim mesmo, desse jeito. Começa a se ligar, começa a se concentrar, começa a investir teus 5 minutos, teus 10 minutos, tua meia hora, tua 1 hora, o tempo que você busque. Porque quando se quer, se consegue. Eu quero, eu posso, eu consigo. Se você realmente quer Deus na sua vida, se você realmente quer conhecer Deus pessoal, você consegue. Todos nós podemos conseguir. Mas tem que haver perseverança e fé. Tem que realmente partir de dentro de você. Não de alguém de fora. Vai, conhece, vai. Não. Tem que partir do seu coração.
essa atitude. E Deus sabe que Deus sonda o teu coração. Então, irmãos, que esse Deus desconhecido daquele povo, esse Deus desconhecido de muitos que pensaram conhecer, e o próprio Senhor Jesus disse, não te conheço. Por que Jesus disse que não te conheço? Porque, na verdade, ele nunca conheceu a Jesus. Nunca teve um relacionamento pessoal. Porque se ele tivesse um relacionamento pessoal com o Senhor Jesus nunca iria dizer que não o conhecia. Porque o Senhor Jesus o conhecia, porque tinha um relacionamento com ele pessoal. Tanto um conhecia o outro, como o outro conhecia o outro. Deus te conhece. E até que ponto você conhece Deus? A vida eterna é essa. Que conheçam a ti como único Deus, o Deus Pai, o único Deus, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Então, irmãos, vamos tomar posse dessa vida eterna com segurança. Não uma vida eterna que talvez sim, talvez não, mas com segurança, com firmeza, dizer, eu não estou preocupado nem com salvação, nem com isso, nem com o céu, nem com o inferno. A minha preocupação, o meu desejo é conhecer Jesus. Porque você conhecendo Jesus, essas outras coisas já fazem parte do segundo plano, já é uma consequência. A salvação será uma consequência do seu relacionamento com o Senhor Jesus, com Deus. Então, em nome de Jesus, que nós guardemos esta palavra em nosso coração. Os dias, a Bíblia diz que são maus. Eles querem nos afastar do Senhor. Mas que a palavra de Deus seja o teu guia. Que a palavra de Deus seja aquele que te leva pelos caminhos planos, os caminhos que levam ao Senhor Jesus, para o conhecimento dele. Salvação, consequência. Mas a pessoa de Deus, em primeiro lugar. Buscai primeiramente o reino. E eu quero dizer ainda, buscai primeiramente o rei. E as demais coisas servirão na tua vida como acréscimo. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus.